Oi, Uninho, tá me ouvindo? Tô vendo. Então, Bom beleza, dia. eu vou liberar aqui para os meninos para falar no YouTube o link. Ah, eu vou te mandar o link se quiser mandar para algum colega seu que quiser participar também, porque o grupo que a gente criou o canal é muito pequenininho ainda, não tem nem seguidor, então deixa eu mandar aqui. Aí a gente vai fazer estilo da outra vez, tipo, até no máximo 10h30 a gente termina, tá? Para não ficar tão cansativo. E a gente vai te passando as perguntas aqui. Meu microfone costuma dar eco, não tá dando agora, não? Tá Não, porque só tá a tranquilo. gente aqui, né? Agora lá no YouTube, eu não sei. Vamos ver o que, que os meninos vão falar, né? Se vai É. dar aí. Ok. Pessoal, bom dia. Já conseguiram entrar? Vocês estão visualizando a gente? E se estiver visualizando e ouvindo, escreve aqui no algum comentário aqui no bate-papo, por favor. Vocês podem fazer isso? Coloca assim, ok, ou muy. Pode ser? Só tá aparecendo a gente, né? Deixa eu ver aqui se os meninos conseguiram entrar. Alex, eu acho que agora apareceu. Apareceu uma mensagenzinha sua aqui. Desceu. Apareceu. Ah, os meninos eu tô mandando o link aqui do canal logo para ver se anda mais rápido, tá? Vamos ver se aparece agora para todo mundo. Ah, os meninos estão vendo sim, tá? Então, deixa eu. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Se estiver me ouvindo, vocês. Eu vou fechar aqui em vocês, tá? Um pouquinho. Meninos, vocês estão me ouvindo?
Que? Está desativado para crianças? Como assim? Ah, tá. O chat está desativado para os meninos. Eu não sei por que está desativado. Não era para estar desativado. Deixa eu ver aqui se melhora. Está desativado para qualquer coisa. O que, que a gente faz? A gente pede para os meninos mandar pergunta. O Alex está tentando arrumar. Gente, olha só então, tá dando um problema no chat aqui, né? Não sei porque eu já tinha configurado para crianças e não tá liberado para vocês. Então, o que, que a gente vai fazer? Vocês vão ouvir a live aqui, né, no YouTube. Aí, assim que vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês vão colocando lá no grupo de vocês mesmo da turma, tá? No WhatsApp. Pode ser? Porque eu não consegui liberar, tá? Aí vocês vão ouvindo, tá? Aí o chat está desativado, né? Aí eu vou tentar mexendo aqui assim que liberar, tá bom? Vocês estão me vendo, deve estar vendo o professor Arley e o Nini, né? Então, bom dia para todo mundo. A gente vai começando por causa do tempo, aí eu vou tentar liberar o chat aqui para todo mundo, tá? Aí na hora que liberar, vocês vão escrevendo aqui no bate-papo, tá bom? O Yunini está aqui presente, está visualizando ele, né? Ele é um representante da etnia terena, né? E ele vai falar um pouquinho sobre ele, sobre o que vocês quiserem perguntar também, né, sobre o modo de vida da etnia dele e tudo mais. Espero que vocês aproveitem esse espaço, né, para aprender mais um pouquinho sobre, né, as etnias indígenas, que a gente conhece muito pouco ainda, a gente precisa conhecer mais, tá bom? Então, eu vou passar a fala para o Yunini agora. O Natikaxé, bom dia a todos. O meu nome é Yunini Terena. Eu sou indígena da etnia Terena, da terra indígena Limão Verde, em Mato Grosso do Sul. Eu sou estudante de arquitetura, sou ativista, sou ilustrador, sou desenhista, tenho um pé no design gráfico também, tenho 24 anos e, bom, sempre nos meus trabalhos eu busco inserir elementos da minha cultura como que para afirmar a minha identidade, para tomar um espaço em que antes nós indígenas não tínhamos tanta visibilidade, para poder falar, estamos aqui, existimos, trabalhamos em todas as áreas. Por exemplo, na parte gráfica, eu já produzi quadrinhos com a temática de histórias da minha terra indígena. Na arquitetura, sempre busco inserir elementos também da minha etnia ou de outras etnias, tanto que o meu TCC também tem esse foco de fazer uma arquitetura indígena mista, misturando elementos de várias etnias aqui do Centro-Oeste. E, bom, essa é a minha breve apresentação. Professor, se tiver se já tiver algumas perguntas. Ainda, eu estou olhando aqui, tá? Aí agora eu te passo. Você pode ir falando aí, eu vou olhar aqui nos grupos, estou tentando liberar o chat, que ele fica mais fácil também, tá bom? Você está me ouvindo, Yumi? Oi? Alô? Agora Tá me estou. ouvindo? Não, então, eu estou falando assim, pode ir falando aí, porque eu vou olhar aqui nos grupos, enquanto eu estou tentando liberar o chat. Eu não sei o que aconteceu, era para ter liberado e não liberou, tá? Falhas técnicas. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer esse espaço cedido aqui pelo professor Alex, pelo professor Arley. Acho muito importante ter essa conversa. Já tivemos um encontro posterior, em que falamos lá com os meninos do ensino infantil, agora aqui focando no ensino médio. Acho importante essa conversa de estarmos ali no ensino básico para poder não cometermos deslizes quando sabemos da cultura do nosso povo originário, né? Porque a maioria do povo brasileiro não sabe nem que existe determinada etnia na sua região, não sabe nem da existência de povos originários, nativos, não sabe da história da sua região.
Por exemplo, aqui em Goiás, nós tínhamos a etnia Goiáses, que na época das cruzadas, dos bandeirantes, foram dizimadas pelo Anhanguera, e hoje nós temos lá a imagem dele homenageada no centro da cidade, com o nome dele recebendo uma das principais artérias que ligam o trânsito aqui também. Então, se a gente tem esse espaço, se a gente tem essa oportunidade de estar podendo solucionar dúvidas, conversar, quebrar estereótipos, é muito importante, porque evita que mais tarde, quando você tem já esse conhecimento durante o ensino básico, evitam que preconceitos e estereótipos sejam reproduzidos mais à frente. Então, estou aqui para solucionar todas as dúvidas. O professor já disse que quem tiver as perguntas pode mandar no grupo. Então, estou aqui para poder tentar solucionar um pouquinho a dúvida de cada um. Juninho, está me ouvindo? Estou ouvindo. Já tem algumas perguntas aqui. Agora eu consegui liberar o chat, tá, pessoal? Podem colocar as perguntas de vocês aqui, mas eu já estou lendo algumas que o pessoal postou aqui. A Lara, do 8º ano, ela está perguntando como é para você lidar com preconceitos, né, pelo fato de ser indígena hoje, né, na sociedade hoje. Preconceito a gente lida, infelizmente, lá desde que a gente nasceu. Então, foi ali desde o começo da minha vida escolar ali, lidando com preconceito, lidando com apelido, com estereótipo. Eu gosto de dizer que a gente combate ignorância com conhecimento. Então, quando a dúvida ela é genuína, quando ela não tem nenhum deboche por trás dela para poder querer diminuir, querer fazer alguma brincadeira, eu respondo tranquilamente. Agora, quando eu vejo que a pessoa está ali por simples puro deboche, por má fé, eu já não tenho a paciência devida para poder responder ela. Mas quando, assim, eu vejo que a pessoa não teve conhecimento, não teve contato, não conhece, então eu já tenho mais paciência de explicar, falar que cada etnia tem a sua determinada particularidade. Então, foi desde pequeno aprendendo a lidar com preconceito. E sempre com paciência, né? Porque quando a gente se iguala ao nível da outra, ali em questão de agressividade, a pessoa nunca vai colocar isso na cabeça dela. Então, ouvir aquela frase, respirar fundo e ter a paciência de responder para ela o que é o certo. Já tem uma pergunta no bate-papo aqui também, né? Já tem umas perguntas aqui. O Alejandro está perguntando se você tem hábitos diários da sua cultura, se você faz alguma coisa com a cultura do seu povo ainda, ou não. A primeira coisa que a gente mantém da nossa cultura é a nossa língua. Inclusive, eu participei de um projeto agora com o Museu do Índio, lá do Rio de Janeiro, a FUNAI, em que o nome do projeto se chamava Nossa Língua Vive, porque esse é um dos nossos principais modos de afirmação da nossa cultura, é a nossa língua. Então, além da minha língua, eu mantenho ainda os meus grafismos, a minha pintura, o meu cocar, a nossa vestimenta, e como eu disse no começo da minha apresentação, tá sempre buscando afirmar minha identidade em tudo que eu fizer. Então, esses são os elementos que eu mantenho. E, principalmente, falando de novo, a língua materna é um dos nossos principais instrumentos. Juninho, aí o Brian, ele está perguntando aqui como você fez o cocar, como que se faz o cocar, ele quer saber isso. Quem perguntou? O Brian, né? O Brian, o Brian. Brian, então, o cocar não é todo mundo em uma comunidade indígena que consegue ter, porque até um acessório, um item da nossa cultura aqui, que ele é um pouco difícil de se fazer. Quem faz são os artesãos de determinada comunidade. Na minha, terra indígena Limão Verde, quem faz é o meu primo Sullivan Barros. Se vocês quiserem depois também seguir o trabalho dele, ele está disponível ali no Instagram. Quem quiser conhecer um pouco mais da nossa cultura, acessórios, o que a gente usa, como que a gente se pinta, depois vocês veem lá, Sullivan Barros, Sullivan, lá no Instagram. Ele quem fez esse meu cocar.
Já vou antecipando uma pergunta aqui. Se perguntam se a gente mata as araras para poder fazer, não. Isso aqui é um trabalho minucioso, ele sai na mata para poder catar essas penas que estão espalhadas, então, né, até por isso que nem todo mundo tem, porque há esse trabalho de só colher as penas que estão espalhadas, e normalmente só as lideranças que conseguem ter um desse. Eu sou ali uma liderança jovem da minha comunidade, então eu tenho meu cocar, onde eu, em qualquer evento, qualquer marcha, qualquer coisa em que nós vamos afirmar nossa cultura, eu estou lá com o cocar. E o Nini, aí tem a próxima pergunta aqui, é a da Ana Laura. Ela está perguntando, né, qual o significado das pinturas corporais, por exemplo, as que você está usando. Ana Laura, então, tem determinadas pinturas e elas não são iguais em todas as comunidades, em todas as etnias, porque cada uma tem o seu jeito de pintar, tem os seus rituais, tem a sua vestimenta. Então, a minha, ela é uma simples de luta, porque eu sempre faço essa aqui quando eu vou me apresentar, porque ela é uma de afirmação, de luta, então é um modo de eu me apresentar, de eu estar aqui mostrando, afirmando para vocês. Mas temos a pintura para homem, pintura masculina para a guerra, pintura feminina, pintura para ritual, a pintura para nossa dança da Ema. Cada uma tem a sua finalidade. Deixa eu ver aqui. Aí tem o Isaac, ele comentou aqui, não sei se foi uma pergunta, né? Que tem indígenas que acreditam em Jesus, né? Tem indígenas cristãos. Tem, né? Sim, Isaac, isso deve-se desde o tempo da colonização, desde 1500, porque quando os portugueses invadiram o Brasil, uma das primeiras coisas que eles fizeram, que além de estabelecer as suas colônias, foi catequizar os indígenas aqui existentes. Então, infelizmente, a gente tem isso desde sempre. Tivemos a nossa cultura negada, muitas etnias hoje não falam o seu próprio idioma por causa disso, reflexo do que aconteceu lá atrás, em 1500, porque foram forçados a se esquecerem de serem indígenas. Então, sim, temos ainda uma maioria de etnias aí catequizadas que acreditam em Jesus. A minha mesmo, o principal elemento que tem lá na minha comunidade é uma igreja de pedra a Santo Afonso, e isso vem lá de trás, né, reflexo do que a gente viveu lá em 1500. Então, muitas estão em resgate também, né, das suas divindades, dos seus encantados. Encantados são os espíritos da natureza em que a gente acredita, são os espíritos da água, da floresta, e acreditamos também que quando um dos nossos falece, ele se encanta, ele vira um espírito da natureza. Então, sim, acreditamos em Jesus. Na minha mesmo, temos a comunidade é fortemente católica, mas estamos em projeto, na minha também estamos em projeto de resgate com a nossa cultura, principalmente da divindade. Deixa eu voltar aqui. Aí, o Nini, próxima pergunta aqui, do Felipe Sabino. Ele gostaria de saber como foi para você no processo de mudança de sua etnia para onde você está hoje. Como que foi esse processo? Então, Felipe, foi um pouco brusco, né? Porque fui nascido e criado na aldeia até os 6, 7 anos. E aí que eu mudei para a cidade onde eu estou hoje, Goiânia. Então, quando houve essa quebra, lá na minha comunidade, nós já temos o ensino infantil, o ensino médio, então eu já estudava lá. Mas quando houve essa passagem do ensino na comunidade para o ensino na cidade, foi um pouco brusco, embora eu já tenha vindo para a cidade, já conhecia a vida aqui, quando você vai viver a rotina de entrar numa sala de aula, que conviver com outras pessoas que são de etnias, são de povos diferentes, sempre vai ter esse processo de adaptação um pouco agressivo. Ainda mais quando a gente fala, né, tivemos a pergunta sobre o preconceito, e eu disse que foi desde ali o ensino infantil. Então, quando a gente começa lá e já conta que é indígena, aí já vem as piadinhas. Na época tinha muito a música da Xuxa, Brincar de Índio, então era aquela coisa de ficar batendo na boca, fazendo som, perguntar
e fazer brincadeiras com base em desenho, em filmes norte-americanos, coisas que não tem nada a ver com as etnias aqui do Brasil. Então, já essa adaptação foi um pouco brusca e sempre ali com preconceito presente, né? Mas foi uma coisa que ele, como eu disse na pergunta anterior, a gente aprende a lidar com muita paciência. Agora a próxima pergunta é da professora, que na verdade é o João Olive, né, que está no perfil da professora Yolanda Victorino. É o João Olive, tá, o nome do aluno. O que você diz sobre o barulho que ensinam quando a gente é pequeno? Aquele é só isso? Ele está perguntando isso. Nossa, totalmente errado, professora. É o que a gente fala assim, inclusive é o que eu falei no começo da live, que era importante a gente estar conversando aqui para quebrar esses estereótipos. De me perguntar o que é, se a gente faz a dança da chuva, porque a gente já soluciona essas dúvidas, e até mesmo quando alguém for conversar com vocês sobre cultura indígena, vocês já sabem o que falar. O barulho da música, de bater com a boca, fazer som, está completamente errado, é uma coisa assim que a gente vê em filme e desenho norte-americano, que acabou refletindo aqui, porque nós temos muita influência, né, da América do Norte, Estados Unidos, só que está errado, não temos etnias que fazem esse barulho, temos nossos gritos de guerra, mas não são equiparados com o barulho da música, então tá errado você chegar pro indígena e fazer isso, porque você está generalizando todas as culturas a uma coisa que nem é delas. E também dança da chuva, não fazemos dança da chuva, é uma exclusividade dos nossos parentes lá dos Estados Unidos. Então, é isso. Aí tem uma pergunta do Isaac, ele está perguntando aqui, a tecnologia faz parte do dia a dia numa tribo indígena? Sim, Isaac, hoje já faz parte. Na minha época de criança, já tinha chegado também a televisão, então a gente já sempre teve contato com o mundo fora da aldeia, né, a partir disso. E hoje está bem mais forte, a globalização chega para todo mundo, e não foi diferente na aldeia. Chegamos com celular, com internet, com televisão, e acaba que, assim, muita gente fala que isso acaba com a vida dentro da comunidade, que a pessoa deixa de ser indígena por isso também, mas não, uma ideia completamente errônea, não é a presença de uma internet, de um celular, que vai fazer você esquecer toda a sua cultura ou deixar de ser indígena, pelo contrário. Inclusive, com o advento da tecnologia, está entrando em todas as comunidades, é que hoje nós temos influenciadores indígenas, youtubers, que em seus canais mostram o seu dia a dia, tiram um pouco de dúvidas também, ajudam a quebrar estereótipos e, principalmente, ajudam a ter visibilidade nas nossas causas, nas nossas lutas. Por exemplo, ano passado, com o início da pandemia, nós não pudemos fazer o nosso acampamento Terra Livre, que é realizado em Brasília, em que a gente está ali lutando pela demarcação de terras, principalmente, e entre outras causas e problemáticas. E como não pudemos fazer o presencial ano passado, o Instagram, o YouTube, a tecnologia ajudou muito a gente a ter essa voz, a ter essa visibilidade, esse impulsionamento. Então, conseguimos ser até vistos de fora do país. Principalmente ali com a Sônia Guajajara, né, que é uma das nossas maiores representantes e uma das nossas maiores figuras vistas. Então, com a internet ajudou bastante. E o Nini, aí uma pergunta aqui que o aluno colocou no grupo aqui da turma, é o João Otávio. Ele perguntou assim, se você pode falar sobre um dos espíritos naturais que você citou, o espírito sobrenatural que você citou, se você tem algum para poder falar. Então, os espíritos encantados, vocês já devem ter ouvido sobre o Jurupari e Tupã, mais ou menos esse padrão que vai seguindo em outras etnias também. Mas, principalmente, acreditamos que são espíritos mais, assim, amplos da natureza. Então, espíritos da água, espíritos da natureza, espíritos da terra, e quando algum de nós faz essa passagem, ele está se encantando. Então, a gente fala, fulano se encantou. Ou seja, ele saiu ele fez a passagem do seu corpo físico para o nosso plano espiritual. E
Porque o indígena, ele está ligado com a terra desde o seu nascimento, né? Ele nasce, cresce na sua comunidade, a sua ligação com a terra é uma ligação muito forte, é dali que ele tira o seu sustento, a sua vida, é a sua terra, a natureza que ele protege, são os animais também. Então, quando ele faz essa passagem, ele volta para a terra. Ele veio da terra, ele volta para a terra, e para a natureza também. Então, é por isso que é sempre importante também a nossa questão de preservação. Tivemos ano passado as queimadas do Pantanal, na Amazônia, e não sei se vocês viram vídeos que chegaram até vocês, de indígenas chorando, da sua terra está sendo queimada, principalmente porque a gente vê ali as nossas divindades, né, nossas espiritualidades, são territórios sagrados sendo destruídos. Então, é a partir daí, são espíritos ligados à natureza, porque enquanto carne, também somos muito ligados à natureza. Aí, a Janete está perguntando para você falar um pouquinho sobre da importância das danças do seu povo. Janete, então, no meu povo, temos duas danças. A daema, que é exclusivamente masculina, ou também conhecida como dança do bate-pau, e a dança das mulheres. São feitas principalmente ali em datas de comemoração, como, por exemplo, o Dia do Índio. Estamos mudando para abril indígena, porque criar só um dia ali para o indígena, como que nós podemos falar aqui para vocês? É errôneo, né? O dia do índio, do indígena, é todo dia. Nós somos povos originários, nativos do Brasil, e sequer temos muita visibilidade. Então, a gente está querendo mudar isso para um mês onde a gente possa estar sempre querendo expor o que a gente passa, e não só viver ali de... Como é que eu posso dizer? E não só ali ser celebrado um dia só na escola e tal, mas é que a gente precisa mostrar que o povo indígena não é só uma pintura ou um cocar de cartolina. Eu acho que fugi um pouco da pergunta, professor. Qual foi a pergunta mesmo? Fala um pouquinho da importância das danças. Pois é, a gente faz essa principalmente em datas comemorativas, e a dança da ema, por quê? Porque acreditamos na nossa etnia, na etnia terena, que a ema, em sua constelação, desceu aqui na Terra e ensinou a sua dança para nós, para os homens. Então, por isso que em toda época de ritual a gente faz essa dança. E também os nossos cocares e as nossas vestimentas, nossas saias, são principalmente feitos com penas de ema, porque ela é uma das nossas principais divindades também. E aí fazemos essa dança separada, tanto para os homens quanto para as mulheres. Aí, a próxima pergunta quais são os principais rituais, festas que vocês mais comemoram na sua cultura? Na terena temos só a dança da ema, mas, por exemplo, temos na Chavante o ritual de passagem da puberdade, do menino da sua infância para a vida adulta. Vocês já devem ter ouvido falar na nuvem que eles colocam com a formiga. Temos também outras etnias que sempre passam, a maioria segue essa linha de passar da vida infantil para a adulta. Só que na terena, a nossa principal é a dança da ema mesmo, em festividade, essa divindade. Tá, agora a próxima pergunta, deixa eu ver aqui, da Maria Júlia. Ela está perguntando se na sua comunidade tem escolas. Temos, Maria Júlia. Até a época do meu pai, lá nos anos 80, não tinha. Então, para você estudar, você tinha que sair ali da aldeia e ir para a cidade mais próxima, aqui da Uana, que é a 15 minutos de lá, e ficar lá o dia inteiro. Você cumpria o seu horário ali na escola, e como dependiam de caronas de caminhoneiro e outros meios de transporte, então acabava que, se você estudava de tarde, tinha que ir de manhã e esperar até o seu horário à tarde. Se você estudava de manhã, ia de manhã e ficava à tarde esperando o horário de ir embora. Mas, a partir ali dos anos 90, nós já temos o ensino infantil na aldeia, e mais recentemente o ensino médio também. Então, os nossos parentes, eles têm ali já, desde o ensino infantil ao médio, todo o conhecimento necessário para depois fazer prestar um vestibular e na faculdade a sua escolha. A professora teve duas perguntas aqui importantes, que eu acho importante
sanar, que é da Érica e da Raíssa, sobre em relação ao Covid, né, ainda mais com essa época atual que a gente está vivendo. Graças a Deus, Érica e Raíssa, não tivemos nenhuma baixa lá na nossa comunidade, porque sempre, desde o colapso, né, desde que houve o boom, a gente teve essa preocupação em fechar as entradas da comunidade e não deixar ninguém sair e ninguém entrar. Então, graças a isso e graças às medidas de distanciamento, não houveram nenhuma baixa. Mas sim, né, porque a pergunta foi se existe Covid-19 na aldeia. Existe em todas, em algumas, inclusive, que não são da minha etnia, houveram muitas baixas, houveram muitas mortes, mas na minha não houveram essas perdas, porque houve esse lockdown muito bem feito. Principalmente porque ele é área de fazenda também, perto da minha terra, então muitos fazendeiros passam ali por perto. Então, já teve, sim, em Mato Grosso do Sul a gente já tem essa problemática, né, de conflitos entre fazendeiros e terras indígenas, porque os fazendeiros acabam invadindo essas terras ancestrais, né, e acabam dizimando as etnias, executando lideranças. Então, também houve esse conflito na hora de fechar as passagens da comunidade, porque ali também é estrada para fazendas, então teve esse atrito. E o Nini, deixa eu, próximo aqui. Tem algumas perguntas que são as mesmas que já foram feitas, tá, gente? Por isso que eu não vou fazer de novo, porque já responderam, acabou respondendo muita coisa já. E aqui a próxima pergunta é da Raiz, da Lara. Quais são os critérios de autodefinição mais aceitos nas comunidades indígenas? Essa é a pergunta dela. Pode então, como eu disse também, né, muitos de nós estão fazendo esse resgate. Então, bom, pelo menos na minha comunidade, é você ter sido criado lá e, claro, tenha descendência indígena. Já em outras comunidades aí em que estão se descobrindo, algumas pessoas estão se descobrindo indígenas, então tem que haver essa pesquisa, tem que saber se há essa descendência, essa ascendência indígena, e se ela é aceita pela comunidade, principalmente, né? Esse é o principal critério, né, que é visto hoje nesse processo de resgate. É saber a sua ascendência, se ela é direta, e se você já teve contato, né? Porque quando você não tem contato, quando você nunca teve contato com aquela etnia, é um pouco mais difícil. Mas se você já teve, ele já sabe qual é a sua etnia, provavelmente qual etnia você descende, se você já sabe da sua cultura, se você já sabe da sua língua, é mais fácil o processo de aceitação. Aí, a Camila, a mesma pergunta das danças. Foi o Vitor Hugo. Foi difícil conseguir o trabalho que vocês têm hoje por conta dos problemas da sociedade? Trabalho em relação, assim, a profissão mesmo? Deve ser, né? Não deixou muito claro, deve ser. Importante. Então, em qualquer profissão que a gente vá seguir, tanto sejam povos, isso abrange todos os povos étnicos, né? Tanto indígenas, quanto quilombolas, quanto asiáticos, em qualquer profissão, em qualquer área de atuação que eles chegarem, vão sofrer com preconceito, vão enfrentar dificuldades. Então, desde sempre, antigamente sempre foi mais difícil, né? Mas graças aos nossos ancestrais que tiveram aí os que vieram antes da gente, que abriram nossos caminhos, né? Hoje se torna um pouco mais, entre aspas, fácil. Mas nunca é. Mas antigamente já foi mais difícil. Então, ainda mais nessas novas áreas de atuação, como, por exemplo, a internet, na área de influenciadores digitais, na área de youtubers, sofre esse preconceito, sofre sofre preconceito dentro dessa área, principalmente de quem já está lá há algum tempinho. Então, ela sempre vai ouvir que em todos, sejam nessas novas áreas quanto nas antigas, por exemplo, medicina, direito, quanto nessas novas áreas, a área do audiovisual também, ela sempre vai ouvir que ela não é competente, que ela não é capaz, pelo que ela é e por onde ela veio, né?
Então, a gente está sempre ali tendo que mostrar que se fulano é melhor, a gente tem que ser 3 vezes melhor para poder ter um reconhecimento, né? Porque a gente pode até ser bom, mas nunca vai ser o suficiente em qualquer área que a gente tiver. Então, a gente enfrenta esses preconceitos desde sempre. Então, vai ser sempre foi difícil, já foi mais, mas graças aos nossos ancestrais, aos nossos pais, sempre eles abriram esses caminhos para que a gente hoje possa estar onde a gente está. E o Nini, a próxima pergunta é da Amanda Martins. Vocês ficam com essa pintura no rosto ou tira e faz a pintura todo dia? Não, então, nem dentro da comunidade a gente faz a pintura e o grafismo todo dia, somente em datas importantes, em datas de comemoração, ritual, ou hoje, por exemplo, em estar conversando aqui com vocês, porque é uma forma de eu mostrar a minha cultura, né, para quem não conhece. E já vou emendando com outras perguntas que eu vi aqui, por exemplo, sobre a cor, se ela é ligada a etnia. Sim, tem, por exemplo, essa aqui a que eu estou usando é a de urucum, porque a urucum é a semente que tem o corante, vocês já devem ter ouvido falar aí na casa de vocês. O urucum, ele é a matéria-prima que vai estar à disposição aí dos povos indígenas, então e também a cor da nossa terra, então tá ligado a essa parte da nossa cultura, mas tem outras etnias que não usam urucum, usam o genipapo, que é a tintura preta, usam o genipapo já em todo o seu rosto, ou em grafismos no seu corpo, então vai depender da sua cultura. Na minha, é o urucum e o genipapo, que são as principais tinturas. Já vou falando de outra aqui, professor, que já vi 3 perguntas sobre a nossa medicina natural, se ainda continuamos utilizando. Sim, complementamos junto com a medicina moderna, elas andam em uma via de mão dupla, uma para complementar a outra, mas principalmente ali usamos também dos nossos pajés, nossos líderes espirituais, em qualquer enfermidade que a gente possa estar passando aí também, mas ele sempre aconselha que haja essa união entre a medicina tradicional na nossa comunidade e a medicina do não indígena, do homem branco, Urutuia, como a gente fala. Tem uma pergunta aqui atrás, aí você pode responder também se você quiser espontâneo aqui, você captar aí. Aí tem uma atrás aqui da Maria Júlia, ela perguntou se você podia falar um pouco no dialeto de vocês. Alguma coisa? Posso sim, eu vou falar uma frase aqui, inclusive, que a gente fala muito lá, que é Itim Boinu Choconai, que é você é meu irmão no Senhor. Temos também as nossas saudações, o Nati Caxé, que é bom dia, ou Nati, simples saudação. Então, tem também aqui, se vocês tiverem interesse, temos também um perfil no Instagram que fala um pouco sobre a nossa língua terena, que é Desvendando a Língua Terena. Temos também o projeto com a FUNAI, em que eles vão lançar não sei se já lançaram, mas estão para lançar aí um dicionário online da língua nativa de todos os povos do Brasil. E é isso. A Alexia perguntou se vocês podem se casar com pessoas que não sejam indígenas. Podem sim. Por exemplo, o meu pai é casado com uma mulher não indígena, uma mulher branca. E tanto pode se casar com uma pessoa não indígena, como de outra etnia, porque em algumas comunidades tem isso também. Não, por exemplo, a da etnia Avacanoeiro não poderia se casar com uma etnia Chavante, por exemplo. Tem algumas comunidades que elas não permitem essa união com outra etnia. Mas na minha é tranquilo. Pode sim. Inclusive com quem não é indígena. Aí a próxima pergunta aqui, que tem muitas perguntas você já respondeu. Perguntando aqui da Cristal, se o casamento entre vocês é arranjado. Como é que é a questão do casamento? Não é. Não é arranjado, Cristal, é um casamento tradicional mesmo, conforme os modelos aí da sociedade não indígena. Você se apaixona por determinada pessoa, vocês estabelecem um relacionamento e aí se casam. Como a gente tem nesse projeto de resgate de algumas tradições mais milenares, então agora a gente está tendo duas celebrações na comunidade, que é na Igreja Católica, a nossa
como eu disse lá atrás, né, é uma das nossas principais bases lá dentro, que é o cristianismo. Então, está tendo agora essas duas celebrações dentro da igreja e nosso ritual milenar, cultural. Então, acho que agora o Yuri respondeu um monte de perguntas aqui, questão de casamento, como é a cerimônia de casamento, né? Ele já falou. Aí tem... Ela fez uma pergunta importante. Aham. Ela perguntou aqui, se em algum momento você já sentiu que a sua cultura está aos poucos se perdendo. Se sim, isso pode ser causa da influência da nossa sociedade na nossa cultura? Sim, Rafaela, sempre é. Na minha, eu já não estou vendo tanta perda. Mas, por exemplo, temos algumas comunidades terena, que é a minha etnia, que não falam mais a sua língua, que não tem mais as suas tradições, os seus costumes, por causa dessa influência. Como eu disse, desde lá em 1500, ou desde a época da escravidão, sempre há essa tentativa de apagamento da nossa cultura, em fazer vocês tentar esquecer que você é indígena. Então, nesse processo, muitos perderam a sua língua dentro da minha etnia. Perderam a sua língua, perderam seus costumes, perderam o contato com as suas divindades, e isso tudo pela questão de ter essa influência da cultura não indígena lá dentro. E no nosso governo atual, a gente vê isso, né, porque é um presidente, um governo que não valoriza os seus povos nativos, a sua cultura, que está querendo se moldar aos modelos norte-americanos, que não tem orgulho da sua história, que não tem orgulho dos seus povos nativos, indígenas, quilombolas, ou influência dos amarelos, por exemplo, asiáticos, está tentando se moldar, perder a cultura aos poucos, né, de todo o Brasil. E por isso que eu disse que tem algumas regiões aqui do Brasil que nem sabem qual é a sua etnia originária de lá. Por exemplo, a gente faz direto, expliquei para vocês que direto a gente faz marchas, encontros. Temos principalmente o Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, que a cada ano é numa região diferente. Quando a gente foi para o sul, lá em Florianópolis, tinha gente, assim, quando a gente fez a nossa marcha principal, que a gente tira um dia ali para poder fazer uma marcha sobre a cidade, levantando cartazes, gritando sobre direitos, sobre problemáticas, teve gente que olhou assim, abismada, encantada, pedia para parar, para tirar foto com a gente, conversava, porque não sabia da existência ali, que tinha gente ali, lá no sul nós temos os Caingangue, não sabia da existência dos Caingangue dentro da sua terra, não sabia que eles tinham uma comunidade forte, que eles tinham muitas pessoas morando lá. Acontece o mesmo em Goiânia, que em Goiânia, como eu já disse, pelos indígenas da etnia Goiás terem sido exterminados, nós temos aqui, nativo mesmo, os avacanoeiros, que ficam lá pelos lados de Minaçu. Mas nós temos muitas etnias residentes aqui em Goiânia, tanto que nós temos a União dos Indígenas Residentes em Goiânia, o NIRG. Se vocês quiserem saber um pouco do trabalho, dá para procurar ali no Facebook. Nós temos diversas etnias de vários lugares do Brasil, porque aqui, como temos a Universidade Federal de Goiás, onde eu estudo, onde eu faço curso de arquitetura, muitos outros indígenas, assim como eu vim do Mato Grosso do Sul, vêm do Amazonas, vêm do Pará para poder estudar aqui. Então, a gente acaba tendo tendo uma comunidade muito forte aqui, e a maioria não sabe da existência de povos nativos dentro da sua cidade. Então, quando a gente faz essas movimentações, é que eles vão ter o conhecimento de que tem nativos ali, que a maioria não sabe. A maioria ainda tem essa visão romantizada do indígena ali de José de Alencar, Machado de Assis, de escritores ali da literatura brasileira, aquele indígena vivendo no mato, aquele indígena ainda vivendo nu, ainda aos moldes ali da colonização. Então, é para isso que é importante essa nossa conversa, essas dúvidas sendo debatidas aqui, porque a maioria de nós agora vive em contexto urbano. Temos os aldeados, mas não vivemos mais como em 1500, não vivemos mais como antigamente, já temos, como disse, a influência da internet, da televisão, e nem mesmo assim perdemos a nossa identidade, deixamos de ser indígenas. Não, a Amanda perguntou se sou eu que falo a língua portuguesa na minha comunidade. Não, Cristiano.
Nós somos bilíngues. Tanto que nem isso a comunidade não indígena valoriza, né? Porque aprendemos ali desde criança a ser bilíngues. Aprendemos tanto a nossa língua materna quanto a língua portuguesa. Então, hoje em dia, ser bilíngue é só ser visto como falar português e inglês, porque valorizamos outra cultura acima da nossa. Mas, por exemplo, falamos além da nossa língua, podemos, por exemplo, um chavante aprender uma língua terena, um terena aprender a língua puri. E diversificamos mais o nosso dialeto, né? Então, somos bilíngues, aprendemos ali desde o berço, desde o nascimento, a falar as duas línguas, né? Porque muitos de nós vamos sair da comunidade para poder tentar uma vida melhor, de procurar um emprego, de sair para fazer uma faculdade. Então, aprendemos os dois idiomas desde criança. Juninho, tem uma pergunta aqui, agora eu volto para os meninos da Nicásia, que é da Secretaria Municipal de Educação aqui, o senhor já está acompanhando a live também. A pergunta dela é assim, ó, se houvesse a realidade de conceder um tipo de reforma no Brasil quanto a uma redistribuição de terras às etnias indígenas e um reconhecimento territorial a elas, como ou muitas nações separadas do Brasil, assim reconhecidas por outras nações mundiais, isso seria uma possibilidade ou algo que não contribuiria para o reconhecimento desses povos? E por quê? Não, algo que contribuiria muito a esse reconhecimento de terras indígenas, é justamente isso, por isso que a gente debate, é por isso que a gente luta, porque muitas das nossas etnias, das nossas lideranças são executadas. Recentemente teve o Falas da Terra na TV Globo, que vocês podem acessar, acho que pelo Globoplay, o primeiro episódio deve ser gratuito, que fala justamente sobre isso, de uma etnia que há tempos luta ali pela demarcação do seu território, e como tem a entrada de grileiros, de mineradores, de fazendeiros, acabam tendo ali seus líderes, sua família assassinada. Tivemos também, eu lembro até hoje, em 2019, estava num debate lá na universidade, recebemos a notícia de que uma das nossas amigas que estava lá, um de suas lideranças, um de seus guerreiros, já tinha acabado de ser assassinado. E nesse governo atual, isso acontece, fica por isso mesmo. E não pode ser assim. Então, por isso que a gente está lutando ali pela demarcação de terra. Então, se houver esse reconhecimento, vai haver essa visibilidade melhor, vai haver essa valorização. Então, porque se agora, pela luta, já não está tendo, estamos passando por essas problemáticas, então, quando tivermos ali o nosso direito, a nossa terra indígena reconhecida, então, melhor em 100%. Uma pergunta da Júlia de novo, para mim descer mais aqui. Em torno da sua tribo, é frequente vocês verem queimadas, questão de destruição e tudo mais? Como vocês lidam com esses problemas? A pergunta dela é essa. Então, a gente temos sim, assistimos, acompanhamos muito, presenciamos muito desmatamento, muitas queimadas, principalmente porque a minha comunidade está no território pantaneiro, ali no Mato Grosso do Sul, que é onde houveram as queimadas ano passado, e a gente tenta lidar com isso, tentando afastar o máximo ali, né, lutando contra a invasão do não indígena, do Purutuia dentro das nossas terras, porque isso acontece por essa invasão, né, pela essa tomada do nosso território, da nossa terra. Então, há essa queimada, há esse desmatamento, porque eles entram ali para queimar, para fazer pasto, para desmatar, para poder fazer extração de madeira. Então, infelizmente, pela minha territorialidade, a gente acompanha muito isso, e a gente tenta acabar com isso, impedindo a entrada deles. Mas, de novo, entra na problemática da luta pela demarcação. A minha terra indígena já é demarcada desde os anos 80, 90, e, inclusive, meu pai estava na frente ali da luta para poder demarcar, para entrar com a documentação. Hoje em dia está muito mais difícil, principalmente por causa do governo, que está ali influenciando, né? Teve aquela fala do presidente dele influenciando a entrada de garimpeiros, da entrada de companhias, a entrada de latifundiários dentro de terras indígenas, porque ele dizia que era terra de ninguém. Então, por isso que a gente vê essa destruição, né, direto ali em jornal, em outros veículos midiáticos, a gente vê essa destruição
tanto em desmatamento como queimada, com a terra toda destruída, esburacada ali pelos garimpeiros. Então, a gente tenta acabar com isso, afastando a entrada deles, mas, pelo governo atual, eles são incentivados, inclusive, a executar a quem mora lá, os nativos que moram lá. Então, é uma mazela muito problemática ainda que a gente enfrenta. Aí tem outra pergunta aqui, nessa fala você respondeu várias perguntas da questão da violência, né, dos problemas que vocês sofrem pelas pessoas não indígenas, né, que tem essa visão destrutiva do ambiente. Aí tem a pergunta aqui do Lúrian, que os indígenas crianças têm que ter aulas para ir na floresta, têm que aprender as coisas, tem aula, como é que é isso? Então, são coisas são tradições mais passadas de pai para filho, de vô para neto. Então, não são assim vistas assim como aulas, como algo obrigatório, mas assim algo que já é natural. Você aprender a caçar, você aprender a pescar, você aprender a sobreviver dentro da mata fechada, como você não se perder, como você se guiar. Então, esses ensinamentos propostos aí pela pergunta não são vistos assim como, repetindo, como aulas, mas como algo natural. Vai acontecer de pai para assim como seu pai passa determinados conhecimentos para você, há também isso na aldeia para as crianças. Principalmente ali a língua, né? Então, é algo intrínseco em nós. Então, ali a entrar na mata fechada, a aprender a caça, a pesca, a sobrevivência, é algo natural. Eu não sei se foi isso mesmo que você quis dizer, mas, assim, não é algo obrigatório, não é uma aula, vamos ter aula hoje de como fazer isso, vamos separar determinado dia, determinado horário para isso. Não, são conhecimentos passados de pai para filho, assim. Yunine, aí tem muitas perguntas aqui dos meninos perguntando a respeito da questão de como que está sendo o enfrentamento de vocês da pandemia. Você já falou um pouquinho, né? Mas tem perguntas relacionadas assim, a questão da vacinação, como é que está sendo, se já vacinou muita gente ou não, como é que está sendo o acesso às vacinas, né? Como que vocês estão lidando com isso? Então, graças a Itukovitch, como a gente chama Deus, já tivemos toda a nossa comunidade vacinada. Pelo menos tivemos isso em relação na fila da vacinação, né, de terras indígenas serem uma das primeiras a serem vacinadas, imunizadas, mas ainda em contexto urbano estamos um pouquinho atrasados. Lá em Mato Grosso do Sul temos as comunidades indígenas urbanas, temos a aldeia Marçal de Souza, que é onde também parte da minha comunidade lá do Limão Verde mora. E já tivemos a vacinação deles, mas aqui em cidades maiores como Goiânia, como São Paulo, ainda está um pouco mais difícil. Mas aí segue isso, né? Em prevenção, em distanciamento social, em barreiras, evitando que não indígenas entrem na comunidade, né? Porque já tivemos isso em 1500, dos portugueses trazerem doenças em que os corpos indígenas não tinham os anticorpos, a imunização necessária ali para poder afastar aquelas doenças e sobreviver. Então, é a história se repetindo, né? Então, graças a essa barragem, esse lockdown mais bem feito, não tivemos grandes perdas, não tivemos uma devastação maior do Covid. Nini, aí tem uma pergunta aqui da Ana Gabriele, ela também vai repetir algumas coisas que os meninos já perguntaram e estão perguntando lá mais à frente. Se já aconteceu conflitos com outras aldeias ou etnias, né? A tribo de vocês, eu acho. Lá na minha comunidade não aconteceu, não. Principalmente porque temos ali as outras terras indígenas, são da mesma etnia. Então, a gente procura tá sempre se unir, né? Porque se dividir entre a gente não vai ser a solução para nenhum problema. Então, mais do que nunca, hoje a gente está muito unido em relação a tudo. A luta, principalmente de outras determinadas comunidades, a gente se junta a eles por exemplo, estamos tendo aí as problemáticas da etnia Yanomami, né? Então, a gente está sempre ali, ainda mais agora que a gente não pode estar junto,
unir ali pela internet, pelos nossos perfis oficiais ali, para poder tá mobilizando uma ajuda maior para essas comunidades, para essas etnias. Aí tem a questão da comida. A comida de vocês tem diferença das pessoas que não são indígenas? Temos as nossas refeições tradicionais, né, como a tapioca, ou beiju, conhecido para alguns. Temos a mandioca, a caça, a pesca, o churrasco, principalmente na minha região ali, Pantaneira, o churrasco é muito conhecido, principalmente chama moqueado feito no buraco, em que se cava um buraco no chão. Vocês já devem ter ouvido falar nessa técnica em que alguns alimentos são enterrados na terra e depois desenterrados e consumidos, mas temos o rihi também, que é um bolo feito de milho, um bolo mais aguado, que se assemelha muito à pamonha. A pamonha também é indígena, o açaí é indígena, nós temos aí uma visibilidade maior do açaí durante os últimos anos, né, que está na moda agora se consumir, açaiterias sendo abertas, e a gente não fala sobre isso, né, que são alimentos indígenas. A gente acha que são só ligados à territorialidade, principalmente do Pará, mas não, são indígenas. E além desses alimentos tradicionais, nós também, nossas refeições são também a mesma que se come em territórios não indígenas, em cidades grandes. Temos essas duas vias de refeições. Tem uma pergunta aqui, da Débora. Débora, ela está perguntando se é aceitável pessoas LGBT na sua tribo, como se vocês lidam com as pessoas da comunidade LGBT. Aceitável ou não? Então, na minha comunidade, nós temos trazido isso muito à voga, à tona, e sim, tem essa aceitação, embora algumas comunidades não tenham, mas na minha é mais tranquila em relação a isso. A existência, e principalmente agora, né, no contexto urbano, a gente vê muito mais a causa LGBT indígena ganhando visibilidade. Então, para poder mostrar, né, que tem indígenas LGBT, tem indígenas em todos os campos em que você imaginar. Nós estamos em todos os âmbitos da luta. A Maria Júlia também perguntou se tem criança que ainda sai pequena, né, da sua infância, da sua comunidade. Sim, eu, por exemplo, saí quando eu tinha 6, 7 anos. E aí foi onde teve esse enfrentamento de culturas, assim, muito forte, né, esse choque cultural muito grande em ter uma rotina que tinha na comunidade ser quebrada totalmente por uma vida na cidade grande, por conviver com outras pessoas, em estar ali vivendo num âmbito muito maior do que você estava acostumado. Então, para as crianças isso é bem maior, né? Por exemplo, nós temos na universidade muitos indígenas que acabam desistindo porque não conseguem acompanhar o ritmo da cidade, não conseguem acompanhar o ritmo de ensino de uma universidade, porque na sua comunidade temos uma outra abordagem, quando chega aqui na cidade, sofre muito preconceito dos seus colegas de classe, muito preconceito dos professores também, muitos nossos parentes que desistiram aí do seu sonho de um curso superior, foi principalmente por não saber falar muito bem a língua portuguesa, de não conhecer muito bem a vida na cidade, então acaba sofrendo muito preconceito e racismo dentro da universidade, principalmente de professores, acreditem, tem. A Franciele perguntou se temos algumas histórias fictícias ou lendas. Não, Franciele, e outro assunto importante, para todas as comunidades indígenas, não vemos como fictícias ou lendas, vemos como histórias, porque para nós é real, faz parte da nossa cultura. Então, na minha, por exemplo, a gente tem o Saci, que é diferente do Saci visto, conhecido aí por vocês, né, que é passado aquele menininho negro com o capuz vermelho das histórias de Monteiro Lobato. Já expliquei também para o Alex e para o Arne, né, na live anterior que a gente fez a essa, sobre o Saci, que para nós é uma menina branquinha, com os cabelos descritos da cor da palha de milho. Temos uma história, inclusive, que a minha bisavó contava da sua filha, que saiu para brincar com essa criatura, com esse Saci, ficou um dia inteiro sumida, e no outro dia ela chegou de volta à sua oca, e falou para sua mãe que no outro dia o Saci, essa menininha dos cabelos amarelos, estaria voltando para buscar ela.
E, bom, ela passou mal durante a noite inteira, e quando amanheceu o dia, e se ouviu um assovio longo, que nenhuma pessoa consegue reproduzir, ela se encantou, ela faleceu. Assim, então, a gente acredita que essa criancinha, que o Saci, como chamamos, né, além dela assumir essa forma da criança branca com os cabelos amarelos, ela também tem um assovio longo que nenhum ser humano é capaz de reproduzir. E a gente vê esse assovio, por causa dessa história dentro da nossa comunidade, como um presságio de encantamento de algum parente nosso, de algum tribo da nossa, de algum membro da nossa comunidade. Então, esse assovio, muitas vezes, a gente diz que quando ele está perto, é porque ele está longe. Quando a gente ouve ele lá longe, é porque quer dizer que ele está perto. Essa troca. E aí a gente diz que ele traz esse presságio de morte, de encantamento. Yunini, tem uma pergunta aqui, a gente conseguir as outras, que eu acho que é bom você falar sobre ela, porque muita gente tem esse pensamento por causa da televisão e do governo atual. A pergunta da Amanda: se na sua comunidade nascer duas crianças, no caso gêmeos, eles enterram uma, porque tem muita gente que pensa isso, né? Que nasceu gêmeos, os indígenas matam um dos filhos e deixam só um. Não há isso não, principalmente na minha comunidade. Não temos isso. E também essa visão errada aí se deve àquele documentário mal feito, eu lembro até hoje, eu assisti no dia do programa do Ratinho, porque a mídia ela está sempre querendo escandalizar. Com povos étnicos, então, a gente vê aí, né, com o povo negro, com o povo indígena, então, ela está sempre querendo causar, está sempre querendo passar uma imagem muito sensacionalista. E foi o caso desse documentário também. Não é assim que acontece, mas por ter sido feito para chocar, para poder trazer audiência, é uma coisa que, infelizmente, acabou virando um estereótipo. Assim como Dança da Chuva, assim como Cachimbo da Paz, coisas veiculadas por canais midiáticos acabaram se tornando estereótipos de nós, povos indígenas brasileiros, quando, na verdade, não acontece isso. Então, se deve ao fato disso, né, de querer escandalizar. Ajudar ninguém quer, agora escandalizar e ganhar em cima da imagem dos povos indígenas, todo mundo quer. Outra problemática dos povos indígenas sendo representados aí no audiovisual são, por exemplo, que eu sempre gosto de falar, a emissora da Rede Globo, né, que está sempre querendo mostrar que ela é uma emissora muito, muito friendly, que ela é uma emissora que está sempre apoiando causas de minorias, como LGBT e raciais, mas diversas vezes comete aí alguns erros, né, como por exemplo, sermos representados aí em novelas, em produtos audiovisuais. Tivemos ali o caso que eu sempre falo, né, da Serena de Alma Gêmea, que foi interpretada pela Priscila Fantin, uma atriz branca, que no enredo era miscigenada, né, a mãe dela era indígena, porém o pai era não indígena, mas porém foi interpretado por uma atriz branca. E o que nós temos aí são, como eu disse para vocês, estamos em todos os meios de atuação. Estamos na medicina, estamos no YouTube, estamos na televisão, temos artistas, temos atores, na televisão não, né, quer dizer, temos artistas, temos atores, então o que mais tem aí é ator indígena. Muitos usam essa desculpa de não tem atores indígenas, não tem atores negros, mas é só para disfarçar ali o seu preconceito, porque temos sim, todas as áreas. Então, aí acabam representando errado, né? E a gente acha que isso é algo de antigamente, mas não. Por exemplo, tivemos a novela Novo Mundo aí, em que todos os indígenas foram interpretados por atores brancos, né? Então, é isso. É a mídia sempre querendo passar uma imagem errada da gente, como foi a sua pergunta, de se enterrar crianças. É a primeira coisa que falam da gente, de enterrar criança, de estupro, mas porque são informações errôneas passadas pela mídia só com o intuito de chocar, de trazer audiência, mas que não representem nada do que realmente é. Yunini, aí tem uma pergunta aqui do Natanael Felipe. Existe alguma forma de uma pessoa que mora na cidade, na região urbana, entrar para uma tribo? Quais são os critérios? Ele pode ser aceito numa comunidade se, assim como a pergunta feita, se houver o casamento, a união com um indígena da comunidade.
ou se ela está ali dentro para poder fazer um trabalho, como, por exemplo, tivemos durante muito tempo nas comunidades indígenas a presença do chefe de posto, designado pela FUNAI, que era como um representante em cada comunidade para ouvir ali as lideranças, o cacique, o pajé, todo mundo ali que represente a comunidade, para ouvir, para estar ali anotando para reunir tudo que está, todas as mazelas, todas as problemáticas que aquela comunidade está passando e enviar para a FUNAI, ser um mediador entre a FUNAI e a comunidade indígena. E a maioria desses chefes de postos eram não indígenas, eram brancos, purutuias, lembrem disso, vou começar a falar assim agora. Os purutuias eram, em sua maioria, chefes de postos. E eles eram muito bem aceitos na comunidade, porque estavam ali para ajudar, né? Então, agora, assim, não há casos, assim, de um purutuia mudar para uma comunidade só pelo simples fato de morar. Há sempre uma outra intenção, né? Há sempre o porquê de ele estar indo ali. Como, por exemplo, estou explicando agora. Ou para poder se relacionar, se casar com alguém da comunidade que ele conheceu, ou para resolver problemas, para estar ali com um intuito, com uma finalidade. Não, na maioria das vezes ele é sempre muito bem-vindo, porque vem com intenções genuínas também. Agora, quando é invasão, como eu expliquei para vocês, ele está para o intuito de tomar a terra, de desmatar, de queimar, então ali é expulso, né? Tem uma pergunta aqui, já são 10h35, para a gente já ir para o final, né, porque você já deve estar cansado de falar, garganta seca, e assim, tem uma pergunta aqui da Kênia Lira, não sei o que perfil deve ser de algum aluno, perguntando, acho que tem a ver com estereótipo também. Vocês bebem bebida alcoólica ou fumam? As crianças também fumam? Bebidas alcoólicas temos principalmente as feitas pela própria comunidade, né, a partir da mandioca ou a partir de outra matéria-prima, mas produzido dentro da comunidade e consumido não de uma forma não, como é que a gente vai dizer, de forma consciente, né? De não para fazer estragos ao seu corpo ou de para provocar outras coisas que normalmente a ingestão de bebidas alcoólicas costuma. Mas, como eu disse, também temos ali a influência dos purutuias dentro da nossa comunidade, então acabamos por ter a presença de cerveja, cigarro, assim, quanto à questão de fumar, temos ali o nosso cachimbo tradicional, com fumo também encontrado na natureza, tirado da natureza. Mas também temos a presença do cigarro também, mas o cigarro não costuma ser muito ali, popular, não, é mais o cachimbo tradicional. E não, crianças não fumam, não. É a partir da sua maioridade. Assim como temos aqui na cidade, temos também na comunidade, a partir da sua maioridade, quando você já tem a consciência de saber o que você está fazendo. E a bebida também ali mais em questão do ritual, não é uma coisa assim rotineira, cotidiana, vou tomar uma bebida alcoólica agora. Não, é em determinado momento, assim como deve ser feito também em qualquer situação. A Maísa fez uma pergunta importante. Se fazemos a caça de animais, porque geralmente algumas etnias fazem. Na minha comunidade, o tradicional mesmo é vivermos do que plantamos. É uma comunidade mais da agricultura, uma comunidade mais agricultora, tanto que o nosso costume é fazer o homem fazer a roça e a mulher vender o que colhe, vender o que planta na cidade, tanto que nós temos lá tanto em Aquidauana quanto em Campo Grande, a Feira do Índio, porque nesse êxodo de ter ali lá, principalmente, como eu disse para vocês, na época do meu pai, de sair da sua comunidade para poder estudar, tinha também ali a saída da comunidade para poder vender o que produzia. Então, após as indígenas ali, a minha avó estava nesse processo a minha finada avó Iracema estava nesse processo de fundação ali da Feira do Índio, né? Por elas estarem ali sempre num determinado ponto, acabaram por criar ali, estabelecer naquele ponto a Feira do Índio. E hoje, principalmente em Campo Grande, é um dos pontos de visita mais conhecidos ali, né? Quando você chega na cidade, é um dos pontos turísticos a ser visitados, a Feira do Índio, que é onde tem ali a presença de mulheres indígenas vendendo ali o que elas produzem. Então é isso, na minha comunidade tem a caça,
mas principalmente hoje sempre vivemos mais da agricultura do que tira da terra. Aqui, a Cristiana perguntou se criamos animais da natureza ou até mesmo cachorro, gato, macaco e outros. Sim, temos cachorros, temos gatos lá, principalmente porque vieram ali também com as comunidades não indígenas, né, com essa saída da comunidade, mas também temos ali a presença de animais silvestres, tucano, onça, cobra. Por quê? Porque vivemos em contato com a natureza, né, em um ambiente sadio, não é igual vemos aí, né, que direto o tráfico de animais silvestres, eles terem os maus tratos também, porque vivemos ali numa relação sadia, respeitamos a natureza e respeitamos os seres vivos. Então, eles acabam por se aproximar da aldeia se também se tornarem de estimação. Não de estimação, eu não digo assim como um cachorro ou um gato é tratado ali, mas por estarem ali presentes, por se sentirem bem, acabam ali por estando no convívio também da comunidade. E sendo alimentados também. Nini, aqui uma pergunta da Maria Júlia. Aí a gente encerra, porque já são 1h15 de live, né? Vocês acham certo as pessoas chamarem vocês de índios? 2 perguntas que eu vou responder aqui, então, rapidão, professor. A da Maria Júlia e da Camila. Não é certo chamar de índio, até porque índio, ele é uma forma errônea, né? Porque foi como Cabral chamou os habitantes aqui dessa terra quando ele chegou, porque ele achava que tinha chegado no caminho das Índias. Tinha chegado na Índia e chamou de índios. E está totalmente errado. A gente fala de indígena porque indígena quer dizer o quê? É um exemplo que um parente nosso do Rio de Janeiro fez em uma das suas redes sociais e que eu gosto de falar muito também, que eu achei muito didático, uma forma muito boa de se aprender. Alienígena é o quê? É aquele que não pertence a essa terra, é o que é de fora, não é? Então, indígenas, eles são o quê? Dentro dessa terra, indígenas, de dentro, indígenas, habitantes dessa terra, eles são nativos daqui, são daqui, frisando muito bem, né? Indígenas são dessa terra, são habitantes nativos daqui, enquanto um alienígena, né, seria de fora. Então, a gente faz essa analogia também, né, de que a invasão dos portugueses aqui na nossa terra, né, seria assemelhada a uma invasão alienígena, né, alguém que é de fora entrando para tomar o seu território à força. Então, sempre quando vocês forem falar de povos nativos, originários, que também como podemos ser chamados, lembrem disso, né, de indígenas, que é o termo certo, porque somos daqui de dentro. E a outra pergunta que eu responder era da Camila, né? Se tem preconceito em atividades exercidas exclusivamente pelo gênero feminino. Não, Camila, não temos, até porque, assim, é o que eu sempre gosto de falar, que tanto todas as etnias indígenas brasileiras, quanto todas as populações latino-americanas, elas são muito baseadas no poder matriarcal. Nosso respeito é muito mais nós temos um respeito maior ali as nossas figuras maternas, né? A nossa mãe, a nossa avó, são como a quem vimos ali como o líder da nossa família, né? Porque ela quem nos dá tudo, né? Dela que viemos, é dela que recebemos o nosso alimento, então os nossos anciões e ancestralidades são muito mais ali voltados no respeito à figura materna. Então, não há o preconceito, não. Você quer responder mais alguma pergunta ainda, Yuni? Fique à vontade. Se quiser responder mais alguma, ou a gente encerra. Eu estou subindo aqui o chat. Uhum. A Amanda perguntou se eu vou voltar a morar na minha comunidade. Então, Amanda, assim como diversos outros parentes nossos, né? Parentes é como a gente chama outros indígenas, né? Não precisa ter consanguinidade, não precisa ser da mesma família para chamar de parente. A gente chama todos os outros indígenas
de parente. Então, assim como outros parentes que saem da sua comunidade para poder estudar, para poder se formar, eu pretendo sim um dia voltar para a comunidade para poder aplicar o que eu aprendi fora, lá dentro, para melhorias. No meu caso, arquitetura. Então, trazer melhorias na minha comunidade referentes à arquitetura. Assim como que um parente que sai para estudar medicina, volta para sua comunidade para poder ajudar ali no âmbito da medicina, ou um advogado para poder ajudar ali nas questões de direitos da sua terra. Então, sim, todos nós procuramos voltar, e assim como eu disse que muitos de nós acabam desistindo na caminhada ali do curso superior pelo preconceito, pelo racismo, eu sempre gosto de falar que quando eu viro ali quando a gente tembla na nossa jornada e pensa em voltar para trás, em desistir de tudo, a gente olha para trás e vê que para a gente estar ali onde a gente está, houve a luta de diversos ancestrais, de diversas lideranças. Então, é um dos motivos para a gente estar continuando ali na nossa caminhada. E que atrás da gente tem toda uma comunidade, dependendo da gente, da nossa luta, do nosso conhecimento. Que tal? Então, a gente pode encerrar? Tá tudo de boa? Acho que podemos sim. Acho que eu falei diversas informações para poder construir um alicerce aqui para todo mundo não reproduzir preconceitos e racismo mais tarde, quando até alguém conversar com vocês vão saber responder o certo, que no âmbito geral, assim, quando falarem dos estereótipos que vocês estão acostumados a ouvir, como o som, aquele som, o barulho que faz na música da Xuxa, ou sobre como moramos, sobre como nos alimentamos e vestimos, se andamos todo mundo nus, aí vocês vão poder falar que não, gente, é diferente, porque cada etnia, assim como a gente falou na live passada, né, assim, cada etnia é como uma cidade, cada um tem seu costume, tem seu povo como uma nação. Cada um de nós tem uma língua. Se eu não souber a língua do meu parente, eu não vou saber como me comunicar com ele. Então, é assim, como, por exemplo, se você não sabe a língua de um povo asiático, você não vai saber falar com ele. Se você não sabe inglês, você não vai saber se comunicar com uma pessoa lá dos Estados Unidos. Então, é assim como nós também indígenas, né? Cada um de nós somos uma nação, somos um povo, temos nossas particularidades, cada um de nós tem nossos deuses, divindades, cada um, por exemplo, como explicar aqui, tem algumas que acreditam que são catequizadas, que acreditam ali no cristianismo, outras já são mais tradicionais, têm ainda as suas divindades, os seus rituais mantidos até hoje. Então, temos essas diferenças na língua, diferenças no vestuário, diferenças em tudo. Não somos um só povo. Somos e não somos. Somos um só povo, mas com suas diferenças e suas particularidades que nos fazem únicos. Bom, então, eu queria agradecer, agora eu passo a palavra para o professor Arne, né, eu já estou fazendo a minha parte que eu quero agradecer mais uma vez pela sua ajuda, né, pela sua colaboração nesse trabalho que o professor Arne está fazendo, né, eu estou ajudando ele. Agradecer também aos alunos, né, pela boa postura durante a live, né, pelos comentários, assim, as perguntas pertinentes, espero que vocês tenham aprendido muita coisa, né, e tenham aproveitado esse momento, que não é tão fácil a gente fazer esse tipo de momento nas escolas ainda, né, isso não é uma realidade para todo mundo. Então, espero que vocês tenham aprendido bastante, desconstruído algumas ideias, né, que vocês têm ou aprenderam a respeito do que é ser um nativo, né, um representante dos povos originários do Brasil. E agora eu vou passar a palavra para o professor Arne, né, conduzir. Ionine, eu gostaria de usar esse momento para te agradecer em nome do nosso Colégio Municipal Professora Nelly da Silva Correia. Muito obrigado mesmo, foi um momento de muita formação. Acredito que os meninos, eles amaram, eles estão comentando aqui no grupo, porque já é um trabalho que eu e o professor Alex já vinha fazendo com eles, dessa desconstrução dos estereótipos, e foi um momento que a gente pôde aprender bastante, e é muito bom quando a gente aprende de uma pessoa que está ali na lida, né? Uma pessoa que traz a sua visão e que mostra para nós, não indígenas, o quanto é importante a gente fazer essa valorização cultural, até mesmo para que a gente tenta romper com essa questão do genocídio indígena que vem acontecendo no Brasil desde 1500 até os dias atuais. Então, assim, eu gostaria de agradecer muito a você mesmo, agradecer a toda a sua comunidade também, a sua ancestralidade, por esse momento tão importante que você nos proporcionou. E já quero estender o convite também, para quando a gente encerrar essa pandemia, se caso você tiver a possibilidade, você vir conhecer
a nossa escola aqui, conhecer os nossos alunos pessoalmente e a gente poder fazer uma roda de conversa sobre essa questão e dar continuidade a esse trabalho de valorização das comunidades tradicionais e dos saberes que vocês possuem aqui sobre o território. Muito, muito obrigado mesmo, gratidão. E Então, também gostaria, desculpa, também gostaria de agradecer a todos os nossos alunos pela participação. Conforme a gente tinha combinado durante as aulas, vocês participaram de uma maneira que contribuiu bastante para a finalização dessa primeira etapa do projeto de Brasilidades. A participação de vocês merece um destaque por conta de que foram perguntas muito interessantes e que contribuíram bastante para esse momento. Muito obrigado a todos vocês também, aos alunos aqui da escola. Gratidão também. Então, professor Alex, professor Warley, primeiramente eu quero agradecer pelo espaço cedido. Novamente, é muito importante a gente promover esse debate a partir do ensino infantil, porque é aí que começa a se moldar o caráter de um indivíduo. É a partir daí que o papel do professor é importante, de estar ali ajudando a quebrar estereótipos, a disseminar outras culturas, outros conhecimentos, para evitar que erros sejam cometidos lá na frente, né? Principalmente, aí, sou muito ativo nessa questão, principalmente na questão da escolha dos nossos representantes no futuro. Como a gente disse no outro encontro, é importante a gente ter também membros da nossa comunidade, outros parentes nossos, dentro do Congresso, como sendo nossos representantes políticos, porque acaba que fica sendo nós por nós mesmos, né? Se nós vamos ser por nossos outros, pelo nosso povo. Porque se não for assim, ninguém vai ligar, como eu disse, né? O governo atual não liga muito para a nossa situação de terra, para quem está sendo executado, pelo que nós estamos vivendo, quem está passando fome, por exemplo, a comunidade Yanomami agora. Então, se não tivermos os nossos lá dentro, nunca vamos ser ouvidos, né? E vamos aí caminhar para o fim da nossa cultura, porque é o que eles pregam hoje. Então, muito obrigado por novamente estar podendo me chamar para essa roda de conversa com os estudantes. Achei também que foram perguntas muito pertinentes, todos vocês estão de parabéns. Todas as perguntas foram muito respeitosas também, não houve desrespeito por nenhuma parte. Espero que eu tenha solucionado todas as dúvidas de vocês, que eu tenha pelo menos agora ter dado um pouquinho de noção agora para poder responder de uma futura conversa em que vocês forem estar promovendo com alguém. E, como eu, dizendo agora no meu idioma, Ainapó Yaqué, muito obrigado. E nesse cenário atual, Itukov Tishikoyoke, Deus nos abençoe. Vukapanauó, avante, vamos em frente. Muito obrigado. Pessoal, agora, nesse momento que vai restar para vocês de aula, das 10h52 até as 11h10, vocês vão preparar os relatórios para serem anexados no bloco de atividade número 15, tá? Como que é para vocês fazerem esses relatórios? Algumas turmas eu já havia orientado, o professor Alex também. Vocês vão fazer esses relatórios sobre a fala do Yunini e o que ele trouxe para a gente enquanto conhecimento dos povos tradicionais aqui do nosso país. Então, vocês vão anotar as informações que foram repassadas por ele e vão anexar, por favor, o relatório no bloco 15, tá? Eu havia falado que vocês podiam me enviar a foto, mas não é para enviar a foto, é para anexar o relatório no bloco número 15. E outra coisa, a presença de vocês dessas duas aulas serão validadas por meio do relatório, tá? Então, quem mandar o relatório terá a presença validada nas duas aulas. Quem, infelizmente, não enviar, aí depois a gente vê como que vai fazer. Mas quem enviar o relatório vai ter a presença validada nas duas aulas, ok? Olha, se ficou, acaba que, bom, foi 1h28 de live, a gente falou muito, respondemos muitas dúvidas, sanamos muitos questionamentos, mas sempre ficam outras dúvidas, né? Porque a gente não pode falar sobre uma cultura imensa e tão rica num tempo tão pequeno. Então, eu estou deixando aqui eu estou deixando aqui o meu arroba,
o meu arroba em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube é Yunini Terena. Tenho lá também um vídeo disponibilizado do meu TCC, que é o Manual de Construção Indígena, que eu falo um pouco sobre a arquitetura de cada povo aqui do Centro-Oeste. Então, quem tiver interesse pode entrar lá no canal, assistir o vídeo, ou se tem solucionar alguma coisa, a gente pode promover até uma live no meu Instagram, só seguir aqui no arroba, que manda uma DM para mim, perguntando qualquer questão, que eu vou ficar muito feliz em responder. E eu vou aproveitar a fala do Yunini também, vou pedir para os alunos, que eles gostam bastante dessa questão das redes sociais, né, para eles tirarem um print aqui da live agora, que está o Yunini, eu, o professor Alex, para vocês postarem lá e marcarem o Yunini, né, para que a comunidade perceba esse momento que nós tivemos aqui, que foi um momento tão importante de formação sobre os povos nativos aqui do nosso país. Então, vocês podem tirar aí o print. Alex, volta aí. Deixa eu pegar minha borduna para poder forçar para o print. Certinho, então. Então, meninos, vocês tiram os prints aí, postem lá e marquem o Yunini para ele poder divulgar também a live e vocês também mostrarem para a comunidade esse momento informativo que nós tivemos aí. Vocês podem tirar o print. Pronto, gente. Aí, prontinho. O professor, agora deixa eu falar só uma coisinha também, aproveitando essa questão das redes sociais, você falou, pessoal, como esse canal ele é novo, a gente vai usar ele ainda outras vezes para promover esses momentos, né, de conversar com representantes de diversos povos aqui do Brasil, né? Tem quilombolas e outros, o campesinato, o pessoal do campo. E aí, se inscrevam nesse canal para ajudar a gente a desenvolver, porque ele vai servir para a gente trabalhar, né, esse tipo de, fazer essas discussões para vocês aprenderem mais sobre o nosso país, né, coisas que muitas vezes a gente não consegue estudar na sala de aula, porque não dá tempo, e porque a nossa sociedade, as redes sociais e a televisão, eles distorcem muita coisa, né, então nesse espaço a gente pode ver que a vida e a realidade, quando você está nas aulas, é bem diferente do que a gente acredita ou é ensinado a acreditar. Tem muito mais coisas aí para a gente aprender e refletir e discutir, né? E marquem também o Instagram lá do colégio, né? O colégio para ganhar visibilidade, essa questão, para o pessoal ver que vocês estão indo além, né? Estão aprendendo também sobre mais informações, né? Eu gostaria só de aproveitar esse momento aqui, fazer já um convite para o Yunini, que foi uma coisa que eu pensei agora, que a gente vai ter várias lives, Yunini, com pessoas que têm esses saberes populares, esses saberes tradicionais. E eu pensei aqui agora, a gente pode pensar no momento final para convidar todas as pessoas que participaram, para que a gente possa fazer uma live para fechar o projeto, e assim também ter interação de todos vocês e também com perguntas dos meninos para a gente fechar essa roda de conversa. Caso você aceite, já está convidado a participar dessa última live com a gente. Já deixo aqui, então, manifesto aqui meu interesse em participar. E tinha outro aviso também que eu ia dar. Bom, então é isso, eu manifesto meu interesse aqui em participar. E, bom, eu espero que realmente eu tenha solucionado muita dúvida de vocês, tenha dado um pouquinho de noção sobre os assuntos e problemáticas do nosso povo originário brasileiro, e é isso. Certo, então, com certeza foi um momento muito formativo, muito bom mesmo. Muito, muito obrigado. Então, meninos, a gente fica por aqui. Tchau, até mais. Tchau, gente. Não se esqueçam de preparar o relatório para entregar no bloco 15 nesses 10 minutinhos que está sobrando aqui agora, tá? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Todo mundo se cuidem, tá? Tchau, tchau. E Haroti. Tchau, tchau.